Nos dias que antecedem o fim dos tempos, uma onda de engano varre a terra. Homens e mulheres erguem-se, clamando serem portadores de mensagens divinas, enviados por Deus para guiar a humanidade. Estes autoproclamados profetas ganham rapidamente seguidores, prometendo revelações e milagres que fascinam e encantam os corações dos desavisados. A Bíblia, o eterno guia dos fiéis, já havia previsto tal acontecimento. Em Mateus 24:11, Jesus alerta seus discípulos: "E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos." Este versículo ressoa como um aviso, ecoando através dos séculos, alertando sobre o perigo desses enganadores. À medida que esses falsos profetas ganham destaque, eles começam a pregar uma doutrina distorcida, misturando verdades com mentiras sutis, criando uma versão corrompida do Evangelho. Eles falam de paz, prosperidade e amor, mas suas palavras estão infestadas de ganância e autopromoção. Essa realidade sombria é refletida em 2 Coríntios 11, 13 e 15, onde Paulo adverte: "Porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se também os seus ministros se transformem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras." Os falsos profetas utilizam-se de sinais e prodígios para legitimar suas mensagens. Eles fascinam as massas com espetáculos e milagres, levando muitos a acreditar em suas palavras enganosas. Este fenômeno é destacado em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, que diz: "A vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem." À medida que esses falsos profetas espalham suas heresias, um confronto se desenha no horizonte. Um confronto entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. E os fiéis, armados com a palavra de Deus e guiados pelo Espírito Santo, preparam-se para defender a verdadeira fé, lembrando as palavras de Efésios 6:11. "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo." Paulo diz ainda em 2 Timóteo 4:3-4, ressoam como uma advertência clara sobre este fenômeno: "Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e se desviarão dos ouvidos da verdade, voltando às fábulas." Os falsos profetas se aproveitavam dessa tendência humana de buscar ensinamentos que agradassem aos próprios desejos e preconceitos, ao invés de se comprometerem com a verdade difícil e muitas vezes desafiadora do Evangelho. Eles promoviam uma forma de evangelho da prosperidade, ensinando que a fé verdadeira sempre resulta em riqueza material e sucesso pessoal. Esse ensinamento, contudo, contrariava a essência dos ensinamentos de Cristo sobre humildade, sacrifício e serviço. Em Mateus 6:24, Jesus adverte sobre a impossibilidade de servir a dois senhores, Deus e as riquezas, enfatizando que a verdadeira devoção não se alinha com a busca incessante por ganhos materiais. Além disso, esses enganadores enfatizavam uma falsa tolerância, promovendo a ideia de que todas as crenças e estilos de vida eram igualmente válidos aos olhos de Deus. Esta abordagem contradizia diretamente o ensino bíblico sobre a santidade e a necessidade de arrependimento e transformação espiritual. Em Romanos 12:2, somos aconselhados a não nos conformar com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O impacto dessas mensagens distorcidas foi profundo. Muitos, seduzidos pela promessa de um cristianismo sem sacrifício e uma salvação sem arrependimento, se desviaram do caminho estreito que leva à vida. Esqueceram as advertências de Jesus em Mateus 7:13 e 14, sobre a porta estreita
e o caminho apertado que conduz à vida, e muitos se encontraram perdidos em uma estrada larga que levava à perdição. A crescente popularidade desses profetas falsos refletia uma profunda crise espiritual na sociedade. As pessoas, famintas por esperança e direção, eram rapidamente atraídas por suas promessas de saúde, riqueza e felicidade sem fim. Este fenômeno estava em plena consonância com as palavras de Timóteo, em 1 Timóteo 4:1, que alertava: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Todavia, o que era oferecido por esses falsos profetas era um evangelho diluído, uma mensagem que removia o cerne da verdadeira fé cristã, a necessidade de arrependimento, a transformação do coração e a busca pela santidade. Em vez disso, eles promoviam um cristianismo centrado no indivíduo, onde os desejos e ambições pessoais eram colocados acima da obediência a Deus. Este desvio da verdadeira doutrina é ecoado nas palavras de Paulo em 2 Timóteo 3:5, onde ele fala sobre aqueles que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. No meio deste caos espiritual, os verdadeiros seguidores de Cristo sentiam-se cada vez mais como estranhos em um mundo que rapidamente se afastava dos ensinamentos de Jesus. Eles se lembravam das palavras de Pedro em 1 Pedro 2:11 e 12, que os encorajava a viverem como peregrinos e forasteiros, abstendo-se das concupiscências carnais que combatem contra a alma. A situação estava se tornando cada vez mais polarizada. De um lado, os falsos profetas e seus seguidores, desfrutando da popularidade e do poder que suas mensagens atraentes lhes proporcionavam. Do outro, os verdadeiros crentes, cada vez mais marginalizados por se apegarem à verdade inabalável do Evangelho. As palavras de Paulo em Efésios 6:12, que descreve a natureza desta batalha. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Com esta compreensão, eles se revestiam da armadura de Deus, preparando-se para defender a fé com coragem e determinação. Este confronto não era fácil. Os fiéis enfrentavam zombarias, perseguições e até mesmo o ostracismo por parte da sociedade que cada vez mais abraçava as doutrinas dos falsos profetas. No entanto, eles se lembravam das palavras de Jesus em Mateus 5:11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Chegou o momento em que as falácias e os enganos dos falsos profetas começaram a se desmoronar sob o peso da verdade. As contradições em suas mensagens, os fracassos de suas profecias e a evidente ganância e corrupção em suas ações tornaram-se impossíveis de ignorar. Aqueles que haviam sido enganados começaram a ver a realidade por trás da fachada brilhante dos falsos mestres. A queda dos falsos profetas foi um cumprimento direto da palavra de Deus, como está escrito em Mateus 7:15 e 20, onde Jesus alerta sobre os falsos profetas e como serão conhecidos pelos seus frutos. As ações e ensinamentos dos falsos profetas, que inicialmente pareciam tão promissores e atraentes, revelaram-se eventualmente como frutos podres, incapazes de sustentar a vida espiritual verdadeira. Muitos de seus seguidores, agora desiludidos, começaram a se afastar, sentindo-se traídos e desorientados. Eles haviam colocado sua fé e esperança em homens e mulheres que se mostraram meros charlatães. Este momento de desilusão é refletido nas palavras de Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçais as palavras dos profetas que vos profetizam. Eles vos fazem vãos. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Para muitos, este foi também um momento de despertar espiritual. Ao reconhecerem que haviam sido enganados, muitos começaram a buscar a verdadeira fé com corações sinceros. Eles voltaram-se para as Escrituras, buscando conhecer o verdadeiro Deus,
longe das distorções dos falsos mestres. Este processo de retorno à verdadeira fé é ecoado em Oséias 6:1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Os verdadeiros seguidores de Cristo, que haviam permanecido firmes em sua fé e haviam alertado sobre os perigos dos falsos profetas, receberam esses desiludidos com amor e compaixão. Eles entenderam que este não era um momento para julgamento, mas uma oportunidade para mostrar a verdadeira natureza do amor de Cristo. As palavras de Paulo em Gálatas 6:1 ressoam com relevância. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, restaurai o tal com espírito de mansidão, considerando-te a ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. À medida que olhamos para o futuro, a história dos falsos profetas e a resiliência dos fiéis se transformam em um poderoso testemunho da constante fidelidade de Deus. Diante dos desafios que ainda podem surgir, os verdadeiros seguidores de Cristo se mantêm firmes, alimentados pela esperança de um futuro glorioso prometido por Deus. Essa esperança não é uma mera aspiração, mas uma certeza ancorada na fé. Os crentes olham para o amanhã com a confiança de que, independentemente das tribulações que possam enfrentar, a vitória final pertence ao Senhor. Eles se lembram das palavras encorajadoras de 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eles vivem segundo a visão profética de Abacuque 2:14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Enquanto esperam pelo retorno prometido de Cristo, os fiéis se dedicam a espalhar o Evangelho, compartilhando a boa nova da salvação com todos os que estão dispostos a ouvir. Eles se movem impulsionados pela grande comissão, como descrito em Marcos 16:15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Este futuro é marcado por um renovado compromisso com a justiça, a misericórdia e a humildade, conforme instruído em Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Os crentes entendem que sua fé não é apenas uma questão pessoal, mas também um chamado para impactar o mundo ao seu redor positivamente. No coração dessa visão futura, repousa a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde o sofrimento, a dor e as lágrimas serão coisas do passado. Esta esperança é alimentada pelas palavras de Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Assim, com os olhos fixos no futuro, os fiéis avançam, levando consigo a chama da esperança que nunca se apaga. Eles sabem que, enquanto permanecerem firmes em sua fé e confiança em Deus, o futuro é repleto de promessas e possibilidades. A jornada adiante é marcada pela certeza de que, em Deus, há sempre um novo amanhecer, um novo começo, onde a verdade, o amor e a justiça prevalecerão para sempre.